Amém. E é isso. Glória a Deus. Amém? Quantos querem uma família de sucesso? Amém? É preciso então ter uma sociedade de sucesso. E esse é o tema da nossa ministração de hoje. Uma sociedade de sucesso. Essa semana eu vi o pastor Cote, ele escreveu uma frase e falou assim: a Bíblia começa em Gênesis com um casamento entre um homem e uma mulher. Está lá em Gênesis 2:24. A Bíblia termina em Apocalipse falando também de um casamento entre o noivo e a noiva. Ele escreveu essa frase para falar que a Bíblia toda, quando fala sobre casamento, é sempre um homem e uma mulher. No entanto, dessa frase eu consigo enxergar duas instituições, que é uma sociedade de sucesso. Primeiro eu vejo aqui a Bíblia começando em Gênesis um casamento entre um homem e uma mulher. É a família sendo instituída. Essa é a primeira parte da sociedade. E no final, em Apocalipse, nós vemos o noivo e a noiva. O noivo é Jesus e a noiva é a sua igreja. A igreja é a segunda instituição. Para você ter uma família de sucesso, e eu tenho certeza que você tem buscado isso durante esses dias, tem orado. Os jovens, nós estamos desafiando eles a criar uma fotografia da sua família, aquilo que eles desejam. Para você ter uma família abençoada, você precisa de uma sociedade de sucesso, que é a igreja e a família. E aí você fala, por que não Jesus, Lucas? Porque Jesus, a grande maioria das famílias estão crendo, mas a grande maioria das famílias estão perdendo a sua paixão, o seu entendimento da importância da igreja na família. Recentemente, talvez mês passado, não lembro, a Bruna Marquezine se atreveu a ser teóloga e falou: Jesus é legal, o que estraga Jesus é o seu fã-clube, falando mal da igreja. Mal sabe ela o que representa a igreja. Durante a pandemia, nós falamos, a igreja é essencial. E lutamos contra todas as formas para que a igreja não fosse fechada. E aí, a gente já tinha a transmissão ao vivo, a transmissão dos cultos, mas isso ganhou muito mais força na pandemia, porque não podíamos nos reunir aqui. Isso porque a igreja não poderia ficar fechada. A igreja é essencial. E a gente criou uma ideia de que quando a igreja voltasse, haveria multidões voltando com sede de Jesus. Haveriam pessoas entrando aqui desesperadas por Jesus. Nós achávamos e esperávamos, alguns pastores falavam isso. Eu mesmo tinha convicção de que a hora que essas portas se abrissem, ia vir muitas pessoas. Mas sabe o que aconteceu? Uma apatia, um inverno está tomando o coração de muitos jovens. E eu falo jovens porque a gente tem muito contato com a juventude, mas eu entendo também que está sendo de modo geral. Por quê? Porque ao invés de os jovens falar assim, cara, um vírus pode me matar, deixa eu me apegar a Deus, deixa eu entender o quanto a igreja é importante para mim, o quanto a igreja pode ser importante para a minha família. Não, eles estão pensando assim, pelo menos os jovens estão pensando assim, eu posso morrer a qualquer hora, deixa eu curtir a vida porque ela é curta, deixa eu curtir a vida doidado. E muitos jovens estão abandonando a igreja. Consequência disso, muitos jovens entram num ciclo vicioso de constituir famílias disfuncionais, porque abandonaram a igreja. Porque abandonaram essa sociedade. Tentam e querem viver uma família de sucesso, mas não entendem que a família de sucesso está atrelado a uma igreja. Uma igreja que tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque também tem muita igreja aí que é mais o homem do que Jesus Cristo. Então, nós queremos trazer nessa noite essa ministração para que você possa ter uma família de sucesso. É preciso você viver uma sociedade.
E uma sociedade de sucesso é a igreja e a família andando juntas. É a parceria mais poderosa que possa ter. É a parceria mais poderosa que existe na face da terra. As duas instituições foram criadas por Deus. Deus instituiu a igreja, Deus instituiu a família. E não tem como você ter uma família de sucesso sem estar vinculado a uma igreja. E quando eu falo igreja, nós não estamos resumindo a uma questão de cultos apenas, mas de todo um envolvimento com a igreja, de todo um mergulhar no que é ser igreja. Não é frequentar uma igreja, mas é ser uma igreja na sua casa, no seu lar. O que nós pregamos aqui, o que nós trazemos todos os dias, não é para você vir aqui num culto, assistir uma pregação, levantar e ir embora, mas é você se envolver e ser uma igreja aonde quer que você esteja. Porque o seu marido precisa que você seja igreja, a sua esposa precisa que você seja uma igreja, os seus filhos desesperadamente precisam que você seja uma igreja. Não apenas frequente uma igreja, não apenas frequente um culto. Nós temos visto alguns cultos que as pessoas frequentam, mas não se envolvem, não criam as suas raízes, não se envolvem totalmente com aquilo que é uma instituição de Deus. Então essa não chega a ser uma sociedade, é apenas uma amizade, um coleguismo com a igreja. Para você ter sucesso na sua família, você precisa ter essa sociedade. O que é sociedade? Dentro de algum significado, sociedade é o agrupamento de seres que convivem em estado gregário, em colaboração mútua. É a família em colaboração com a igreja, e a igreja em colaboração com a família. Grupo humano que habita em certo período de tempo e espaço, seguindo um padrão comum, coletividade. Isso é sociedade. Sociedade é um grupo de indivíduos que vivem por escolha, sob preceitos comuns, comunidade, coletividade. Isso é o que mais resume, o que se adequa ao que é a igreja. E nós, enquanto família, devemos nos associar, ser sócios da igreja. Não com fins lucrativos, ou talvez com fins lucrativos não em forma de dinheiro, mas de bênção para a sua casa. Eu quero declarar sobre o teu lar, que nenhuma sentença contra o seu lar vai vigorar, se houver um verdadeiro arrependimento, se houver um verdadeiro encontro com Deus. Essa sociedade começa entre você, seus filhos, você, o seu cônjuge e seus filhos, mas logo depois tem que vir o outro plano, outra instituição, que é a igreja. E aí eu tenho um dado alarmante. Foi realizado em 2017 um estudo que diz, nos Estados Unidos, mas vendo algumas coisas acontecendo aqui no Brasil, eu acredito que nós estamos do mesmo jeito. 70%, isso os pastores já falaram aqui, 70% dos jovens que cresceram numa igreja, abandonam a igreja quando entram numa faculdade. 70%. De cada 10 jovens, 7 abandonam a igreja quando entram na faculdade. E aí esse estudo tentou descobrir o porquê que esses jovens estão abandonando a igreja, se desviando da igreja. E elencaram lá 10 motivos, mas os 10, resumidamente, sabe qual que é? Esses jovens não enxergam a igreja como sendo essencial na vida deles. Eles não veem a igreja como sendo essencial. Talvez muitos filhos de vocês aqui hoje estão lá na faculdade agora. E a nossa oração, e vamos orar aqui no final, é para que eles sejam tomados pelo Espírito Santo naquele lugar. Nós já tivemos testemunhos aqui de pessoas, adolescentes na escola, sendo tomados pelo Espírito Santo. Mas a bebida quer tomar o seu filho, as drogas quer tomar o seu filho, os relacionamentos ilícitos querem tomar seus filhos. Fizeram uma pesquisa em Belo Horizonte, numa faculdade, e viram ali sobre sexualidade, que grande parte dos jovens estava tendo relação sexual dentro dos banheiros da faculdade, dentro dos lugares ali do campus. E a surpresa foi que a grande maioria dos evangélicos estava participando disso tudo. Existe uma guerra contra nossas famílias.
70% dos jovens saindo da igreja. E por que jovens? Porque é bem nessa fase que eles estão para instituir família. Uma vez arrancados dessa igreja que é essencial na vida deles, qual é o tipo de família que eles vão construir? E aí entra nesse ciclo vicioso que eu falei. Casa com qualquer pessoa, casa desorientados, iludidos pelas suas emoções, sem um pastoreio, sem um discipulado, sem aquilo que é essencial que a igreja traz. Acaba se relacionando com qualquer pessoa, com um menino, com uma menina. Acaba às vezes engravidando, acaba gerando várias circunstâncias. E aí o que acontece? O diabo mais uma vez atua e tira o pai dessa família, gerando o divórcio. E aí o que acontece? Os filhos crescem sem o pai, uma figura extremamente importante. E aí esses filhos crescem aborrecidos, traumatizados, e esse ciclo começa. Nós precisamos dar um basta nisso. E entender que a família foi instituída para ter sucesso. Mas ela vai ter sucesso dentro dessa sociedade. Mas nós temos que responder 4 perguntas rapidamente. Primeiro, por que a igreja é importante para nós? Por que ela é essencial para nós? E aí eu poderia passar a noite inteira aqui falando sobre a importância da igreja. Mas resumidamente, bem resumido, a igreja é a instituição que nos une a Cristo. Nós vemos os jovens tementes a Deus. Se você perguntar para o seu filho, se você perguntar para o seu pai, para a sua esposa, para o seu marido, todos temem a Jesus, todos acreditam em Jesus, mas não estão conectados a Jesus, não estão unidos a Jesus, e é a igreja que faz esse papel. Olha, nós estamos aqui agora, de certa forma, na hora do louvor, nós unimos a igreja, a Cristo. Você não uniu a sua conta bancária que você está preocupada, ou a situação financeira, você não, a hora que você estava louvando ao Senhor, você se uniu a Cristo. A igreja tem aí vários papéis, a igreja mudou o mundo, criou suas instituições de ensino, a saúde, tudo no mundo melhorou por causa da igreja, mas resumidamente, a igreja é a instituição que nos une a Cristo. Por isso essa fala da Bruna Marquezine é um absurdo, dizendo que o fã-clube de Jesus é que estraga Jesus. Ela tem que saber que a igreja é o que tem trazido as pessoas conhecerem a Jesus. Sem a igreja ninguém conheceria Jesus, sem os discípulos se reunindo de casa em casa. Então a primeira pergunta que nós temos que responder: por que a igreja é importante para nós? Por que ela é essencial para nós? Porque por meio da igreja nós nos unimos a Cristo. Eu quero te dizer que é na igreja que nós vamos nos aproximar de Cristo. A única decisão que você vai fazer sozinho, de forma individual, é aceitar a Jesus. Depois, tudo vai se resumir a relacionamentos, coletividade, a esse ajuntamento de pessoas. Você, depois que aceitou Jesus, não tem como viver sozinho. Você vai precisar de uma igreja, você vai precisar criar raízes num lugar para abençoar você, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família, o seu lar. Você, mais pessoas, é igual à igreja. Você é a igreja. Por que a igreja é essencial? Porque eu sou a igreja que proclamo o nome do Senhor Jesus. Não é um culto apenas, não são eventos apenas, não é apenas essa estrutura, mas é aqui onde o local onde a atmosfera, no ajuntamento dos santos, na congregação dos justos, nós nos juntamos para adorar o Rei, nós nos aproximamos de Jesus. Olha o que diz Hebreus 10, 22, 25. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus. É aqui que nós nos aproximamos de Deus. Com um coração sincero e completo, porque veja que está no plural. Aproximemos, nós todos, não é você sozinho no seu quarto, que isso é importante para o seu crescimento, mas é aqui na igreja que nós vamos nos aproximar de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Essa água que corre aqui na igreja, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremo-nos uns aos outros, nos incentivando no amor e as boas obras. Tudo isso é igreja. Não deixe de reunir como igreja.
não deixando de faltar à igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vem que se aproxima o dia. A igreja que me forjou, meus queridos. A igreja que, para eu chegar à minha família, para eu entrar e constituir a minha família com a minha esposa, eu fui forjado. Eu não fui forjado na escola, por mais importante que ela seja. Eu não fui forjado no assistencialismo do Estado. Eu fui forjado dentro de uma igreja. Por meio da minha família, por meio dos meus pais, por meio da minha mãe, da minha avó. Mas é aqui que eu nasci, que eu fui constituído, os valores. Olha o que nós vamos ter, olha o que nós temos tido, recebido durante esse mês. Qual instituição está preocupada com a tua família? Qual instituição está preocupada com você? Se não a igreja. Ela é essencial, é ela que vai te forjar, é ela que vai te constituir em valores, em princípios, é ela que vai te melhorar. De fazer um homem melhor, de fazer um esposo melhor, uma esposa melhor, filhos melhores, para que aí você possa constituir uma família melhor, de sucesso. Mas acontece que nós queremos cortar todo o relacionamento com a igreja, queremos cortar todo o relacionamento e quer constituir uma família. Não, mas eu quero ter sucesso na família, pode até ter certo sucesso, mas não vai ser aquilo que Deus planejou. Segunda pergunta que nós precisamos fazer: como sua família enxerga a igreja? Qual é a visão da sua família em relação à igreja? É apenas mais uma atividade exaustiva? É apenas um lugar que eu escuto Deus aos domingos, ou às quintas, ou aos sábados? É um local que as pessoas oram por mim e eu saio melhor? Como a sua família enxerga a igreja? Ou vocês conseguem enxergar que essa plataforma que te leva a expandir o reino de Deus, que é este local que te transforma, que te molda, que mexe com o seu coração? Uma terceira pergunta que você pode responder: como seria a sua família sem a igreja? Imagine a sua família sem igreja. Se você falar para mim que a sua família seria igual, do mesmo jeito, sem igreja, alguma coisa está errada na tua casa. Alguma coisa está fora do lugar. Alguém não está lendo o manual de instruções. Alguém não está lendo a Bíblia, está faltando, porque não tem como. Não tem como. Sem igreja, não existiria a família. Porque se você pegar o Antigo Testamento, a bagunça que era, como o pastor Marinho pregou aqui, era 3, 5 esposas, 20 esposas, filho de um, filho de outro, era concubina, tudo isso foi sendo mudado, moldado com a igreja. A igreja foi estabelecendo uma família tradicional. Se você falar para mim que sem igreja a sua família seria até melhor, algo está errado na sua casa, no seu lar. Eu encontrei, esses dias eu fui fazer algumas compras no comércio e encontrei 2 jovens, um em cada loja, que estão afastados da igreja. E eu perguntei, né? E aí, como que você está? Super bem. Estou ótima. Parece que queria provar para mim que estava super bem. Por quê? As pessoas parecem que sem a igreja, sem Jesus, as coisas tudo melhor, parece. Não, eu estou bem com Jesus, mas não preciso da igreja. Não, está ótimo minha vida. Tipo assim, eu não faça nenhuma pergunta sobre a igreja, que eu estou muito bem. A minha família não seria nada sem a igreja. Quantas orações, quantos testemunhos, quantos choros, quantas alegrias que nós vivemos em família por causa dessa igreja. Sustentando, e aqui eu falo da igreja local, desse local aqui. Pastor André contou o seu testemunho aqui domingo, alguns testemunhos do cuidado de Deus com a família dele. E por trás de cada testemunho, a igreja estava orando, dentro daquilo que ele abriu, a igreja clamando. Eu lembro a situação com o meu pai, talvez eu nem contei esse testemunho também aqui, não lembro. Mas eu lembro que no começo de 2020, meu pai começou a apresentar alguns sinais de desorientação. E... olha o meu irmão ligando. Eu digo, vê a internet aí. Eu digo, assiste no YouTube aí, ajuda eu. E
E o meu pai começou a ter algumas desorientações e a minha mãe achando que era por causa de um remédio que ele estava tomando, porque ele estava com muita dor nas costas. Eu falei, mãe, o pai não está legal não. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira eu vi que ele não estava bem, eu falei, pai, eu vou lá limpar a piscina, vou lá ajudar o senhor. Ele foi, vou lá te mostrar como que liga. Ele foi andando, ele quase caiu na piscina, acreditando que ele estava andando no rumo certo. Eu precisei segurar, falei, pai, o senhor não está enxergando? Ele falou, o que foi? Está tudo bem. Não estava bem. Eu falei, mãe, eu não quero assustar a senhora, mas eu estou achando que o pai está tendo um derrame. Não é, Lucas, é o remédio que ele está tomando. É muito forte o remédio para a dor. No sábado, de uma maneira surpreendente, um tio nosso, que é médico, foi visitar a gente lá. Sei lá quanto tempo fazia que ele não vinha em casa. E depois daquele dia, ele só veio mais uma vez por esses dias. Faz 2 anos que ficou sem casa. Ele foi naquele dia, parece que enviado por... Parece não, E a gente faz isso ainda, né? Diminui a... Ele foi enviado por Deus. E a hora que ele chegou lá, e ele não avisaram nada. Falou, estamos chegando aí para almoçar. Eu falei, tio, meu tio médico, né? Olha para o meu pai. Eu acho que ele está tendo um derrame. Aí nos primeiros minutos ali, meu tio conversando com meu pai, falou, não, está tudo bem, Lucas. Mas na hora do almoço mesmo, ele falou, Lucas, seu pai está tendo um derrame. Corre para o hospital. Na hora eu liguei para minha prima, isso num sábado. Eu liguei para minha prima, minha mãe ligou, minha prima que é enfermeira, falou, olha, você tem que fazer assim, assim, assado. Chega no hospital, faz isso, isso e isso. E eu fiz do jeito que ela falou. Falei, meu pai está tendo um derrame, acabou de acontecer e tal. Um médico já chegou, começou a fazer alguns testes com ele. Imediatamente já constataram um possível derrame. Já ligaram para Bauru, já agendaram tudo, a ambulância levou ele. Isso, meu pai já não estava mais consciente, ele já nem lembrava direito de tudo isso aí que estava acontecendo com ele. Foi correndo para Bauru, chegou em Bauru, nisso algumas pessoas já começaram a saber, e a igreja começou a orar. Deus já estava fazendo milhões de milagres sem a gente perceber. Só de enviar o meu tio, só de cuidar do meu pai durante todo esse tempo, Deus já estava realizando grandes obras. Mas ainda havia muita coisa para ser feita, e Deus fez cada uma delas, porque uma igreja estava orando pela nossa família. E aí a gente chegou lá no hospital, foi constatado, fez a tomografia, foi constatado que não era um derrame, mas era um sangramento interno decorrente de uma pancada. E isso estava pressionando o cérebro e poderia ter sequelas, danificar tudo, precisava fazer uma cirurgia imediatamente. Mas a equipe médica que estava lá, tinha acabado de terminar uma cirurgia, não ia fazer agora, ia marcar para terça-feira. Porque, salvo engano, segunda era feriado, não lembro. Mas enfim, terça-feira que ia marcar a cirurgia. Nisso, a minha mãe já tinha comunicado à família do meu pai. E olha a arquitetura de Deus. Porque o negócio é complexo, mas Deus trabalha nos detalhes. A minha prima aqui sabia quem que era o médico lá, ligou para aquele médico, porque minha prima é muito amiga desse médico. Esse médico estava saindo da cirurgia, falou, olha, eu estou saindo da cirurgia, eu vou olhar o que está acontecendo com seu tio agora. Foi lá, viu, analisou, falou, eu não vou esperar até terça-feira, eu vou fazer essa cirurgia agora. E fez a cirurgia, fez a drenagem, né? Precisou furar a cabeça, tirar todo aquele sangue. Meu pai passou a noite na UTI. A hora que ele saiu da cirurgia, meu pai já era outra pessoa. Reconhecendo, conversando, tudo. Passou os 2, 3 dias na UTI, saiu do quarto, foi para o quarto, ficou mais um dia só. Na terça-feira que seria a cirurgia, e vai saber o que poderia ter acontecido, sequela, ele já estava voltando para casa. E está aí sem qualquer sequela. Sem qualquer sequela. Mas o que havia por trás disso tudo? Uma igreja orando. Pastores nos cercando. Cada mensagem que eu recebia, a gente fica tão tenso. E se você já passou por alguma situação dessa, você fica tenso. Mas sabe a hora que o seu coração é quebrado? Quando você recebe a mensagem da igreja. Lucão, estamos orando. Lucas, estou orando. Lucas, estamos aqui orando. Isso quebra no sentido assim,
de te dar um alívio. Você chora porque você está tenso. Você está, meu Deus, o que pode acontecer? O que pode acontecer numa mesa de cirurgia? Talvez meu pai não volte. Aquelas loucuras que passam na cabeça. E que pode acontecer. Você sabe que pode acontecer. Mas uma igreja estava orando. Aí eu saio lá, até encontrei o pastor Marinha Nilva lá fora, lá em Bauru. Oramos juntos. É uma igreja junto. Como sua família enxerga a igreja? Como a sua família vê a igreja? O que aconteceria com a sua família se não tivesse a igreja? Por fim, meus queridos, nossa última pergunta a ser respondida. Minha paixão por Cristo e por sua igreja está refletindo como na minha família? Como a minha paixão por Cristo e a minha paixão pela igreja reflete na família? Por que, Lucas? Porque infelizmente muitas pessoas levantam suas mãos aqui, adoram o Senhor aqui, mas chegam nas suas casas e só critica a igreja. Isso vai contaminando a família, vai contaminando os filhos, vai contaminando o esposo, que a esposa está tanto lutando para trazer, mas chega em casa, reclama do horário, reclama do tempo que foi culto, reclama do som alto, reclama do pastor, reclama da organização, murmura. Muitas pessoas estão perdendo a bênção de uma família, porque acaba almoçando a bênção. Come a bênção, na hora do almoço lá, começa a falar mal de todo mundo. E é forte, eu sei que é, às vezes é tentador. A minha mãe, ela não deixa eu abrir a boca contra a igreja. Eu lembro que se eu fosse falar qualquer coisa, ela para o assunto. Por quê? Porque nós temos que refletir um amor pela igreja. Os nossos filhos têm que ver e entender o nosso amor pela igreja, porque a igreja é essencial. Porque às vezes você está aqui vindo na igreja todo dia, mas está com a família arrebentada. Por quê? Porque a sua família não está acreditando naquilo que você está vivendo. Porque você vem na igreja e volta do mesmo jeito. Você não reflete os valores que você está aprendendo aqui na sua casa. Você não reflete os princípios que você está recebendo aqui no seu lar, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Por isso que muitos estão abandonando, porque não dá credibilidade por causa daquilo que muitas vezes nós estamos vivendo, o que nós estamos refletindo. Qual é o amor que nós estamos refletindo? O que a sua esposa vê através da sua vida? Como a sua esposa vê a igreja através da sua vida? Olha que pergunta forte para a gente pensar. O que o seu marido vê, como o seu marido vê a igreja através da sua vida? E através, a palavra através é através mesmo. É através. Imagine o que o seu marido vê através de você. Como ele vê a igreja? Os seus filhos. Eles têm que ver um entendimento de que esse local, e eu falo não a instituição, não o prédio, mas a igreja, ela é maravilhosa. Mas se você chega lá e fala, você viu a roupa da fulana? Você viu o jeito que o outro adora? Você viu o jeito que o outro lá está devendo para meio mundo, mas levanta a mão adorando. Se você fica carregando essas coisas para dentro da sua casa, seus filhos, seu marido, sua esposa vai ver que você está mais preocupado com as rugas que estão sendo tratadas por Jesus do que com o próprio noivo. Porque essas rugas, quem vai tratar é Jesus, não é você. É Jesus que está cuidando. Quem vai apresentar a si mesmo, a igreja gloriosa, sem mácula, é Jesus que está nos forjando, está nos preparando. Deixe seus filhos ver que você ama Jesus. Deixe seus filhos ver que você ama a igreja. Aqui na vigília, 11 horas da noite, não tem tempo ruim. Às vezes eu falo para a Kelly, deixa as crianças aí, está frio. Não, vamos levar. As crianças chegam, às vezes tem vigília que o Dani corre a vigília inteira aqui dentro da igreja. Fica correndo. A gente deixa. Mas tem dia que eles chegam e já vão direto dormir. Eu não sei qual que vai ser o peso disso na eternidade para eles. Quando eu morrer, quando a Kelly morrer, mas eu espero que isso tenha um peso. Eu espero que isso, quando eles se depararem com a droga, se depararem com as meninas, se prepararem com os meninos, se depararem com a prostituição, com tudo que possa vir, eles se lembram das noites, daquilo que acontecia. Deixe os seus filhos ver você orando ao Senhor. Deixe seus filhos, sua esposa ver.
Estava conversando recentemente com um jovem, parece que a gente orar por alguém, parece que a gente está se expondo. De fato nós estamos expondo, mas não temos que ter vergonha. Nós temos que expor o nosso amor, a nossa paixão. Quantos aqui oram na sua casa? Quantos aqui oram pelos seus pais? Quantos aqui oram pelas suas mães? Quantos aqui oram pelos seus filhos? Ah, esposa, ora você pelos filhos que eu tenho vergonha. Nós temos que orar, nós temos que expor nossa paixão, nós temos que mostrar nossa alegria. Qual é o envolvimento quando fala de célula na tua casa? O que seus filhos perguntarem para você? Mãe, o que você pensa sobre célula? Pai, o que você pensa sobre célula? Se você perguntar para os seus filhos, o que você pensa sobre célula, filhos? Qual que vai ser a resposta? Porque tem muitas pessoas só reclamando, só murmurando, e eles não estão vendo uma paixão, um amor. Não estão vendo algo real. E essa sociedade não vai dar certo. Do jeito que está, não vai dar certo. Para você ter uma família de sucesso, é importante você ter essa sociedade. Contar para os seus filhos os milagres. Eu já contei para a Manu 10 vezes os milagres dela. Inclusive, ela fez uma pregação, os meus 3 aniversários. Porque ela já sabe que Deus livrou ela de algo poderoso, que trouxe ela de volta. Ela tem 3 aniversários para contar. O de nascimento, o do escorpião, o do dia lá da convulsão. Acho que tem 4 aniversários. Manuela tem... Deus guardou a vida dela. Meus queridos, que você possa viver uma família de sucesso na sua casa. Mas essa família vai ter sucesso se você tiver uma sociedade. Não vir aqui no culto assistir. Isso é o mais fácil a ser feito. Mesmo nos dias mais frios, é o mais fácil. Está na hora de a gente se envolver. Está na hora de a gente se envolver de forma a chegar na nossa casa, a sentar na mesa e começar a falar com os nossos filhos sobre a igreja. Falar, filho, que palavra abençoada. Quantos aqui conversam com seus filhos sobre a palavra que foi ministrada? Quantos aqui conversam com a sua esposa, com o seu marido sobre aquilo que foi ministrado na igreja? Sabe, são pequenos princípios, mas que fazem toda a diferença na casa. Teve um pastor que falou assim, olha, eu reparei que as pessoas que mais ficam atoladas nos problemas, ficam derrapando no problema, não conseguem sair, eu reparei no modo como elas lidam com a igreja. Normalmente, um pastor falou, são as pessoas que mais faltam nos cultos, são as pessoas que estão tendo a palavra e estão conversando, está tendo a palavra, levanta 2, 3 vezes para ir no banheiro, achando que levantar aí parece que o relógio vai andar mais rápido. Essas pessoas, esse pastor falou, parece que as que vivem mais com problemas nas suas casas. Eu não sei até onde isso é verdade. Eu sei que nós temos que entender que a igreja é essencial. E para nós termos uma família de sucesso, nós temos que nos envolver com a noiva de Cristo. E ser a noiva de Cristo. Se você chegar para mim e falar, Lucas, eu gosto de você, mas eu detesto a Kelly. Para mim você não me ama também. Se eu chegar para qualquer marido aqui e falar, ó, eu gosto de você é legal, mas sua esposa é muito chata. É o que muitas vezes estão falando sobre a noiva de Cristo. Chega para Jesus e fala, Jesus, eu te amo, tu és lindo, tu és maravilhoso. Ah, mas eu não quero ir para a igreja. Eu não quero me envolver com a igreja. E uma coisa está ligada à outra. Eu tenho certeza que o sucesso que... E eu falo sucesso não com orgulho, meus queridos, porque existe um preço a ser pago, muito alto. Mas o sucesso que de alguma forma a gente vive na nossa casa é fruto daquilo que é ministrado nesse altar. E a gente é recebido. E a gente recebe sentado aí, pega isso e aplica na vida. Responda a essas perguntas. E que você possa ter uma vida familiar de sucesso. Porque é o que Deus planejou. Quando Deus planejou a família e a igreja, é para que essas duas instituições formassem essa sociedade. Sabe, o vizinho da sua casa precisa que você seja igreja. As pessoas do seu trabalho precisam que você seja igreja. O teu testemunho como igreja é o que vai transformar. Quando aquele e eu discute, quando aquele e eu briga, nós temos que olhar para Jesus. Nós temos uma referência a olhar. Nós temos algo, às vezes a gente chega aqui bicudo um com o outro, e nós somos impactados pela palavra, aí ali mesmo fala, perdão, Kenny. Perdão, amor. Porque a igreja vai nos forjando, vai nos moldando.
Talvez você tenha passado dias tão difíceis na sua casa. Mas Deus está te forjando para você ver uma família de sucesso. E eu quero repetir essa frase: a graça de Deus não encontra barreiras. Não importa aquilo que você já viveu, não importa aquilo que está acontecendo, a graça de Deus rompe qualquer barreira. E o arrependimento anula qualquer sentença. O arrependimento anula qualquer sentença. Qualquer sentença que está sobre os seus filhos, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, havendo arrependimento, isso vai ser quebrado. Isso vai ser anulado. É uma sentença anulada contra a sua família. Nós temos de fato visto quão difícil está sendo viver nessa sociedade. O seu filho nem aprendeu a falar e já tem uma mulher pronta se oferecendo para ele. A sua filha nem aprendeu a falar e ela tem que decidir se ela vai ser uma mulher vista aos olhos dos homens, com um belo corpo, ou ela vai viver no anonimato. Nós vivemos dias terríveis, dias difíceis. E nós não podemos baixar a guarda, meus queridos. Nós temos que nos levantar como famílias fortalecidas no Senhor. E é onde que nós somos fortalecidos? Neste local chamado igreja. A igreja tem um ministério poderoso na sua casa, no seu lar, na sua família. Ela pode transformar. O material que isso é entregue aqui, os cultos, o envolvimento, célula, o louvor, a comunhão, tudo pode te transformar para você ter uma família abençoada. Se envolva com a igreja, ame a igreja, que você vai ter uma família de sucesso. Quero que vocês coloquem em pé, por favor, nós vamos orar.